O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de uma polêmica na sinagoga. Jesus cura uma mulher que já estava oprimida por um demônio há 18 anos. E ele faz isso no dia de sábado. Por que é que Jesus insiste em realizar essas obras em dia de sábado, quase que provocando, as autoridades judaicas que estavam simplesmente seguindo uma lei que o próprio Deus havia colocado? Bom, na realidade, nós vemos o seguinte: o descanso sabático era um descanso que Deus realizou na obra da criação. Ou seja, Deus, ele cessou a obra da criação e descansou no sábado. Mas Deus não descansou das obras da graça. Com relação às obras da graça, nós podemos dizer aquilo que diz São João no capítulo 5 do seu Evangelho. O meu Pai trabalha sempre. Ou seja, Jesus diz isso e acrescenta: e eu também trabalho. Ou seja, aqui, neste Evangelho, nós vemos que Jesus, o Filho de Deus feito homem, é o instrumento que Deus usa para tocar nas nossas vidas, nós que estamos encurvados debaixo do peso dos nossos pecados. Deixa eu explicar um pouquinho essa ideia de que Jesus é instrumento. Veja, Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e portanto o Filho, ele sempre existiu. Mas este Filho se fez homem, e quando ele se fez homem, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, ali nós temos uma humanidade, corpo e alma, que não existiam antes. E este corpo e esta alma de Cristo são o instrumento que Deus quer usar para a nossa salvação. É importante nós notarmos isto, por quê? Porque é dele que vem a graça. É do homem Jesus, do homem encarnado que vem a graça, e é necessário ser tocado por ele. É por isso que, por exemplo, nós temos os sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais sensíveis, em que nós, tocando as pessoas com esses sinais, temos ali uma ação de Deus. E esta ação de Deus é a ação através da humanidade de Cristo. Estes sacramentos são os sinais, digamos assim, que Cristo usa para nos tocar. Podemos fazer aqui uma comparação muito simples. Imagine que Jesus está trabalhando na carpintaria dele em Nazaré. Agora, o corpo de Cristo, as suas mãos, ele pode fazer algumas coisas, mas ele pode usar o serrote, ele pode usar o martelo, ele pode usar o formão, e assim ele vai modelando aquela madeira. Pois bem, estes instrumentos, o serrote, o martelo, o formão, são os instrumentos chamados sacramentos. Esses são os instrumentos de Deus nas mãos do Filho encarnado, Jesus Cristo, e através deles que ele opera e toca em nós. Como Jesus impõe as mãos e toca aquela mulher encurvada. Então, nós precisamos aqui compreender que nós estamos no tempo da graça. Ou seja, o tempo da graça é o tempo em que o homem decaído por causa do seu pecado, encurvado debaixo do peso do seu próprio egoísmo, agora é levantado por Cristo. E aí nós podemos ver que nesse Evangelho acontece aquele convite que nós ouvimos em todas as missas, corações ao alto. Então nós podemos elevar o nosso coração e não somente o nosso olhar para junto de Deus. Como diz São Paulo aos Colossenses, buscai as coisas do alto. Por quê? Porque as nossas vidas, agora que fomos batizados, estão escondidas com Cristo, junto de Deus. Então, deixemos-nos tocar pelo Cristo. Vivamos a vida dos sacramentos. Sim, não deixe de se confessar com frequência, não deixe de comungar com frequência. Esses são os dois sacramentos que nós mais recebemos na nossa vida e os mais importantes. Faça isso. E assim, você vai estar sendo tocado pela graça, porque para a ação da graça de Deus não existe sábado, porque Deus
O Pai trabalha sempre e Cristo, o Filho encarnado, que é seu instrumento de ação, quer nos tocar e nos tocar todos os dias. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.